Boas, pessoal. Então, venho aqui fazer a atualização da minha semana 35 e a semana 34 do meu book, porque como a semana passada, na altura da atualização, tive de férias, acabei por deixar por fazer a atualização da minha semana 34 deste processo de book. Então, vou fazer a atualização aqui das duas. Então, em relação à semana 34 do book, eu perdi 200 gramas. Como vocês podem ver aqui, o peso estava nitidamente em queda, tá? Eu vim desde segunda-feira até sexta-feira, que foi o dia antes de ir de férias, com o peso em queda e a média deu menos 200 gramas. Analisando aqui as últimas semanas, eu tive aqui também estes 3 dias de férias quando fui a Marrakech. O peso aqui esteve relativamente estável, depois baixou um pouco e agora voltou a baixar, como vocês podem ver, 200 gramas a menos novamente. Se bem que eu vinha de uma semana de ganhos de 600 gramas, mas também vinha de uma de perdas de 900. O que me dá a entender aqui é que, com as férias aqui no meio, isto fica complicado de analisar. Mas assumindo que eu não tive férias aqui no meio, vamos assumir isso, eu poderia dizer que neste momento as calorias que estou a consumir me estão a colocar em ligeiro déficit calórico ou em calorias de manutenção. No entanto, é difícil de analisar isto porque, como eu tive semanas aqui de férias e sem grandes contagens de calorias, vocês podem ver aqui, tive 4 dias, mais um dia, depois estive numa semana normal e agora tive mais 4, 5 dias sem contagem de calorias. E isto acaba por tornar o processo mais complicado de analisar e é por isso que é tão importante realmente nós termos uma melhor noção das calorias que consumimos. Pronto, de qualquer forma, esta minha 34ª semana de bulk, eu perdi 200 gramas. Pode ser retenção de líquidos que estão a sair das férias que eu tinha para trás. De qualquer forma, como vocês podem ver, nestas últimas 5, 6 semanas, o meu peso tem estado aqui por volta dos 88,6, 88,4, 88,2 e agora está nos 88. Portanto, ele tem estado, agora não, na tal semana 34. Portanto, ele estava em ligeira queda. Só que lá está, a questão de não ter contado calorias aqui nas férias de Marrakech pode ter complicado aqui um pouco a análise do sistema. De qualquer forma, se eu não tivesse ido de férias para a Madeira, eu, olhando para isto, eu poderia ter aumentado aqui as calorias para esta próxima semana. Agora, tendo em conta esta semana 35, que é a semana que eu tive, que terminou agora, foi esta semana que terminou, início da semana eu comecei na Madeira, né? Só comecei a fazer a semana normal a partir de quarta-feira, o meu peso subiu 600 gramas. Subiu 600 gramas porque também eu começo a semana com 89,4 quilos, que é 1 quilo super inflacionado das férias da Madeira, como vocês podem ver. Eu comecei as férias com 87,5 e terminei-as com 89,4. Portanto, claramente, eu devo ter consumido aqui muitas calorias ou tive muita retenção, porque vocês podem ver também aqui que o meu peso também rapidamente desceu e depois voltou a subir e agora está aqui estável nos 88, qualquer coisa. Eu acredito que o meu peso neste momento real esteja perto dos 88 quilos, porque este peso acredito que esteja inflacionado também, porque vocês, como podem ver, tive aqui o sábado e o domingo sem contagem de calorias. Ontem fui ao sushi, comi muito no sushi, portanto, há muitos hidratos, o sushi tem muitos hidratos, comi muitas peças com arroz, aquele arroz também tem muito açúcar, portanto, acaba por me fazer aqui aumentar a retenção de líquidos e é provável que estes valores estejam altos. O que é que isto quer dizer? Que apesar da média estar aqui subida 600 gramas e nesta semana já estar em ligeira subida, eu acredito que ela agora, durante esta próxima semana, vá descer um pouco. E daí eu acreditar que não preciso para já de aumentar mais calorias. Vou manter as 3600, porque eu acredito que vou acabar a semana perto dos 88 quilos, tá? Que será mais ou menos o meu peso real neste momento. Em relação a passos diários, como vocês podem ver, tanto na semana 34 como na semana 35, eu tive os passos dentro do objetivo. Os passeios de bike, como não tive o fim de semana, que é onde eu costumo fazer mais quilómetros, na semana 34 eu não o tive cá, eu estou a falar Madeira, mas é nos Açores. Tenho estado a falar Madeira, mas fui aos Açores. Ahm, não fiz quilómetros nem sábado nem domingo, de qualquer forma consegui fazer aqui uns 76 quilómetros, não foi nada mal. Esta semana não tive segunda e terça cá, mas consegui fazer aqui 116 quilómetros, já voltei um bocadinho mais ou menos aos meus valores normais. A nível de sono, as coisas estão muito parecidas, mais ou menos 7 horas
em média, portanto estamos bem. A proteína está a ser batida, e está a ser batida dividida em várias refeições, portanto, a nível de nutricional também está tudo ok. Os dias de contagens de calorias também estão dentro do que é suposto, o problema é os dias que não contei. Portanto, basicamente a nível de processo, a semana 34 fez-me achar que eu estava em ligeiro déficit calórico, a semana 35, como está influenciada pela alimentação que eu fiz nos Açores, ficou influenciada para cima. Eu acredito mais que seja por causa de retenção de líquidos e não por causa de calorias, porque também não comi assim tantas calorias que me pudesse aumentar tanto assim o peso, tanto que o peso baixou e agora estabilizou aqui nos 88,7, porque eu também, a verdade é que não tenho estado a fazer grande contagem neste fim de semana. Então, eu acredito que o meu peso real neste momento esteja perto dos 88 e se estiver perto dos 88, como eu acho que está, vai ser um peso muito parecido com o que eu tinha, como podem ver aqui, antes das férias de São Miguel, dos Açores. Portanto, isto quer dizer que o meu peso está mais ou menos a estabilizar, mas como eu vou começar um processo de mini corte agora no final não, no início de junho, vou fazer o mês de junho todo em processo de mini corte, eu para já vou manter as 3.600 calorias e se for preciso nesta última semana antes do mini corte eu então poderei aumentar as calorias para 3.700, 3.500, mas vai depender muito do que acontecer esta semana. A nível de perímetros não os tirei, não tirei perímetros outra vez, vou agora tirar só no final da outra semana, que é antes do processo de mini cut, para depois poder fazer comparações. A nível de volumes de treino, na semana, na semana 33 do bulk, deixem-me confirmar, portanto, na semana 34 do bulk, que é esta, que é a semana 249 que eu tenho aqui, na semana 34 do bulk, eu fiz o treino de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não treinei, e no treino de segunda, progressão em praticamente tudo, só não progredi aqui no spin plano com halteres. No dia, na terça-feira dessa semana, progredi em tudo também. Tenho aqui valores negativos, como vocês podem ver, tenho aqui 3 valores negativos, mas é por causa de ter aumentado a carga. No agachamento aumentei para 90 para 95. No crossover, não, por acaso no crossover eu até diminuí, sim. Mas foi porque fiz aqui, eu quando meto, eu tenho duas séries no crossover. Esta terceira série, na realidade, não é uma série, são as meias repetições que eu consigo fazer. E o que acontece é que na semana anterior eu tinha feito uma meia repetição e aqui fiz duas meias repetições. Portanto, na realidade, sim, eu regredi aqui meia repetição, digamos assim. Uh, então, depois, no bíceps, como vocês podem ver, eu fazia a primeira série com 27 e depois aumentei para 28. Portanto, este valor negativo está-me a dar aqui negativo porque, na realidade, não, espera aí, isto não é valor negativo, eu fiz mais meia repetição. Já me estava aqui a enganar. O bíceps é que tem aqui um valor negativo, porque aumentei a carga na primeira série, e o tríceps tem aqui um valor negativo também, porque eu aumentei a carga também de 30 kg para 32, ok? Depois, o terceiro dia de treino, de quarta-feira, tive aqui dois negativos também, por causa do aumento de carga, aumentei de 57,5, como vocês podem ver, para 60 e aumentei de 90 kg na primeira série para 95, portanto, daí as diminuições. O treino de quinta-feira, a mesma coisa, tenho aqui alguns negativos, sempre por causa de aumentos de carga. E neste último treino, que é o de sexta, porque sábado eu já não estive cá, mas sexta ainda treinei, a mesma coisa. Tenho aqui dois valores negativos, mas é por causa de aumentos de carga. Tá? Esta semana que passou, eu estive fora até terça-feira, portanto, o treino de segunda e de terça não ficou feito, o treino de quarta para a frente ficou feito. E aí, no quarta-feira, tenho aqui um valor negativo, lá está também porque aumentei a carga de 57,5 para 60, o mesmo acontece aqui no leg extension. No entanto, tive aqui duas séries a vermelho. Esta, que é a terceira série dos voos Y nos cabos, em que eu na semana anterior tinha feito 8 repetições e aqui fiz só 7, portanto perdi uma repetição, daí o valor negativo. E foi aqui na segunda série do tríceps francês nos cabos, em que eu tinha feito 8 repetições com os 23,5 e aqui fiz só 7. Portanto, são dois exercícios que eu perdi um bocadinho de volume, mas não é preocupante no meio disto tudo, acaba por não ser preocupante esta descida de carga. Portanto, a nível de treinos, sinto que ainda existe margem de progressão, mas já muito no limite.
principalmente a parte psicológica, tem sido cada vez mais difícil partir para cada uma das séries dos exercícios com capacidade psicológica de enfrentar o desafio de tentar melhorar o volume de treino que fiz nas semanas anteriores. Uh, o meu objetivo não é aumentar, melhorar, acelerar o movimento para fazer mais repetições ou diminuir a amplitude. A ideia é mesmo tentar controlar o máximo possível o movimento como tenho controlado, controlar a amplitude na mesma para que a série seja realmente igual para termos tempo de comparação. Mas tem sido mesmo muito difícil. No entanto, tenho conseguido, de alguma forma, tenho conseguido fazê-lo, excepto aqui nestas duas séries que já falámos, aqui dos dois vermelhos, porque o resto está tudo ok. Portanto, a nível de processo, está a correr mais ou menos como é previsto. As férias estragam aqui um bocadinho a análise do processo, no entanto, eu acredito que esteja aí no caminho certo. Daqui a uma semana nós vamos ver realmente quando eu tirar os perímetros novamente. Vamos ver como é que foi, que é para depois passar então para o processo de mini cut em junho. Tá? Se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem no Instagram, que eu tenho muito gosto em esclarecer-vos alguma coisa que vocês tenham ficado aqui pendente. Bons treinos e até já.